Muito bem, boa noite, quem está chegando, quem já chegou. Vamos começar aqui mais uma live. Na semana passada a gente teve um bate-papo bem bacana e a gente vai para mais um hoje, né? É bom estar aqui com vocês. É bom que a gente possa estar aqui todo mundo junto, que a gente possa aproveitar um momento da gente entender um pouco o que é que acontece, que é que gera essa ansiedade que você tem, que você conhece alguém que tem. Então eu vou começar essa live te falando uma coisa, né? Eu gosto de refletir um pouco, principalmente nesse começo, porque até o Instagram avisar todo mundo que a gente entrou, algumas pessoas chegou atrasadas, se chateiam que perdem a introdução. Então, queria te fazer uma pergunta para você que já está aqui. Você em algum momento já teve uma certa negação da sua doença, né? Em algum momento você já meio que fingiu assim que estava tudo bem, só para poder dar um exemplo aí para você. Boa noite, Maria. Boa noite. Eu sempre entro em contato, né? Os pacientes vêm, a gente faz avaliação e tal, e geralmente ali depois de um tempo eu entro em contato. Você vê, eu não dei nenhum exemplo, o Lorena já avisou aí que já teve negação da doença, né? E é muito comum, né? E aí só para continuar, eu entro em contato com os pacientes com frequência depois da consulta, pra gente poder saber como é que tá o andamento, se teve efeito colateral com remédio, se tá dando certo, se não tá, e tudo. Eu acho importante até porque às vezes até faz o paciente tomar o remédio de forma adequada, às vezes a gente descobre que o paciente está tomando o remédio de forma inadequada, né, e tudo. E aí, o que acontece? É curioso, porque eu vejo muito essa história, né, a gente vê tudo quanto é tipo de relato. Eu já tive paciente que decidiu melhorar, né? Eu já recebi essa mensagem de uma ocasião, mas não, doutor, eu decidi que agora eu vou ficar bem. Eu falei, pô, tu podia tomar essa decisão antes, né? Tu queria ficar doente. Boa noite, Glaucia. Né? Eu falei pra ela, poxa, eu queria ficar doente, eu podia ter decidido ficar bem logo. Quer dizer, na verdade ela não estava bem em nada, né? Ela decidiu ficar bem, na verdade significa que eu decidi parar o meu tratamento no meio do caminho, decidi fingir que não estou doente. Né? E volta e meia nesse meio do caminho é super engraçado, porque pacientes que às vezes interrompem o tratamento por conta própria, né? Esse exemplo que eu dei. Teve outro dia que eu mandei uma outra mensagem e a resposta foi: não, doutor, tá tudo bem. Eu só tenho umas crises de choro. Tá tudo ótimo, então. Quem que nunca tá andando na rua e fica chorando pelos cantos aí sozinho, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes para quem tem qualquer tipo de adoecimento é entender que tá doente. E dentro da saúde mental parece que a gente tem isso de uma forma mais intensa. As pessoas rejeitam mais o próprio adoecimento, fingem mais não estar doentes, né? Ah, não, era uma fase, era um momento. E veja, se você foi para um psiquiatra, iniciou um medicamento, provavelmente não era uma fase que você estava tendo, né? Você passou por um profissional que te avaliou, viu que você não estava bem, você começou a tomar o remédio, você melhorou porque tomou o remédio, e aí de repente agora não é o remédio, é qualquer outra coisa que está acontecendo na minha vida. Então, para a gente poder refletir, porque essa negação do próprio adoecimento é o que leva a tanta doença crônica dentro da psiquiatria, né? Boa noite, Norma. É o que leva a tanta doença crônica dentro da psiquiatria. É o que faz os pacientes não melhorarem nunca, né? Eu decido que eu estou bem, eu paro o meu remédio, e isso acaba, a gente sabe que as próximas, né, quando a gente interrompe fora de hora, o próximo episódio depressivo tende a ser mais grave, precisar de dose maior, demorar mais tempo para melhorar e ter uma resposta menor, mesmo com doses maiores. Então, eu brinco que não dá para fazer essa brincadeira, não dá para correr esse risco. E aí eu vou aproveitar que vocês estão chegando e vou falar o seguinte: se você que está aqui hoje comigo agora conhece alguém que tem crise de ansiedade, clica nessa setinha e manda para essa pessoa. Porque agora a gente vai entender um pouco o que é essa crise de ansiedade, como que ela surge, por que ela acontece, né? E eu queria pedir para você, manda para um amigo seu, porque pode ser que ele não entenda muito bem o que acontece com ele, né? E a gente não vai falar só sobre isso, tá? A gente fala sobre o que é ansiedade normal, sobre o que é o transtorno de ansiedade, o que é a crise de ansiedade, e eu vou falar algumas coisas que você pode fazer nesse momento da crise de ansiedade e tudo, que podem te ajudar a lidar com isso. Então, não deixem de mandar aí, e se você tá aqui agora, é porque você de alguma forma entende que é interessante para você entender o motivo das suas crises. Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa entender,
Para a gente entender o que é uma crise de alguma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa, né? Para a gente entender o que é uma crise de asma, a gente precisa saber o que é asma. Para a gente entender uma crise de ansiedade, não é diferente. A gente precisa entender o que é ansiedade, né? Então, a gente vai voltar lá atrás, primeiro. A gente vai lá atrás para poder discutir o que é ansiedade, né? A ansiedade, ela é um sentimento humano. É uma coisa que todo mundo sente. Eu sinto, você sente, né? É normal, a princípio, sentir ansiedade. A ansiedade por si só não é uma doença. É tão normal sentir ansiedade quanto é normal sentir tristeza, quanto é normal sentir alegria, como é normal se apaixonar, porque são sentimentos humanos que acontecem ao longo da nossa vida. E a ansiedade, ela é um sentimento humano que ele está muito relacionado à nossa expectativa, à nossa preocupação com algum ponto que esteja acontecendo. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um sentimento humano, né? A tristeza, acontece alguma coisa ruim, a gente fica triste, a gente fica com raiva quando acontece alguma coisa que a gente considera que não foi justo, né? Quando a gente vê uma injustiça, a gente fica com raiva, né? Então, a gente precisa entender o que é esse sentimento. Se vocês estão chegando aí agora, não deixem de curtir aqui a live para o Instagram entender que você está interessado no tema, porque ele vai ajudar mais pessoas que seguem a gente a enxergarem, a verem que essa live está acontecendo. Muito bem. E a gente está aqui, né, e falando dessa ansiedade. Eu vou fazer uma pausa. Você agora entendeu que a ansiedade é um sentimento humano, e eu vou só lembrar de uma outra questão que eu não falei no começo da live. Quem quer não perder esses temas de live, que a gente vai fazer sobre vários assuntos: ansiedade, depressão, insônia, assuntos dos sofrimentos da vida humana de forma geral, de como se relacionar com algumas questões, às vezes no relacionamento, às vezes no trabalho, enfim, questões que podem incomodar. Eu tô falando isso aqui agora por quê? Porque existe um grupo de WhatsApp, a gente sabe que o Instagram tá com uma dificuldade de notificar as pessoas, às vezes, que as lives estão acontecendo. Então, se você não quer perder a próxima, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp fica fechado, só eu e minha equipe podemos escrever lá dentro, tá? Então a gente basicamente manda o link da live no dia da live e praticamente mais nada aparece. Na verdade, da semana passada para cá foi literalmente mais nada. Eu devia até ter mandado um lembrete e não mandei. Muito bem. E por que é interessante, é importante a gente entender que a ansiedade é um sentimento humano? Porque tem muita gente que tem uma interpretação errada de que sentir ansiedade é um problema sempre. Sentir ansiedade pode ser um problema, se ela estiver desregulada, mas a ansiedade por si só não é um problema. E isso, entender isso, evita que o paciente seja hipermedicado. O que isso significa? Que a gente medique uma coisa que é normal. Né? Que a gente dê um medicamento para uma coisa que não é um problema, que não está prejudicando aquele paciente, e que não é um adoecimento. A gente tem que medicar o que é doença, a gente não medica sentimento ruim, né? O remédio, né, o antidepressivo, o ansiolítico, eles não são pílulas de felicidade. Eles são tratamento de uma doença. Se não houver uma doença a ser tratada, não adianta a gente prescrever esse remédio. A pessoa não vai ficar feliz simplesmente porque está tomando um antidepressivo. Não é assim que ele funciona. Então, essa diferença é importante para entender essa diferença, né? Inclusive, a gente sabe que se for medicada de forma inadequada essa ansiedade no momento, dependendo da situação, a gente pode trazer até risco para o paciente. Então, ter uma avaliação muito correta do que é ansiedade normal e do que é doença é muito importante. A gente, por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma, né? Sofreu uma violência, acabou de perder uma pessoa que ama, sofreu um acidente, né? Bateu o carro, etc. Você já deve ter passado por uma situação assim, né? Se você passou por uma situação ruim, me diga, você se sentiu triste? Você se sentiu ansioso por conta dessa situação? Né? Ficou preocupado de ter algum parente doente? Diga aí pra mim, qual foi a situação na sua vida que você mais se preocupou? Você ficou naquela, foi uma prova, foi seu casamento, foi uma discussão que você teve com um amigo, que você ficou com medo de não dar certo, foi um emprego que você podia perder. Que situação que você mais ficou naquele sensação de ansiedade, de que você tinha aquela preocupação, né?
Por que eu estou falando disso agora? Porque quando você tá nessa sensação intensa de ansiedade, qual que a grande questão, né? Se é uma ansiedade meramente reativa por conta de um problema, não de um adoecimento, principalmente se for relacionado a um trauma, né? Você sofreu uma violência, teve um acidente, passou por uma situação difícil, alguns remédios, né, como por exemplo clonazepam, frontal, essas coisas, eles podem até aumentar o risco, por exemplo, daquele transtorno de estresse pós-traumático. E eles são frequentemente utilizados. E usados de forma inadequada, porque afinal de contas é normal você estar ansioso se uma coisa ruim te aconteceu. Né? Então, a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado também no uso do medicamento para não tratar uma ansiedade que esteja errada. E agora a gente vai poder entender uma outra questão. Né? A gente entendeu, ok, a ansiedade é um sentimento humano. Esse sentimento humano, como praticamente todos os sentimentos humanos, podem adoecer. Né? Tristeza adoecida vira um episódio de depressão. Felicidade adoecida, tem felicidade adoecida? Tem. É o famoso episódio de mania do transtorno bipolar. É uma felicidade excessiva, desmedida, que causa prejuízo para o paciente. Né? Todo sentimento humano pode, de certa forma, ficar adoecido, pode tomar conta de você. E quando a gente é tomado pela ansiedade, a gente faz um transtorno de ansiedade. Quando a gente tem o transtorno de ansiedade, a gente começa a ficar excessivamente preocupado, fica aquela tensão no corpo, a fadiga, com frequência afeta o sono, que vocês sabem que a gente conversa bastante sobre o sono e a importância dele por aqui, né? Vai lá e prejudica o teu sono, atrapalha o teu sono, muitas vezes é responsável por esses pensamentos acelerados que você tem na hora que você deita na cama. Então, tudo isso acaba culminando, né? Nessa situação. Vi uma pessoa aqui até que comentou que perdeu o filho. Por exemplo, a perda do filho é uma situação típica que o uso de um medicamento, né, para acalmar ali, principalmente desses frontal, Rivotril, não é uma boa ideia, porque a gente pode ter risco de aumento de transtorno de estresse pós-traumático. Mas muito bem. Então, a ansiedade pode virar uma doença, pode virar um transtorno de ansiedade que tem essas características. Preocupa-se excessivamente, fica o tempo inteiro inquieto, aquela coisa toda, muito cansado, muitas vezes muito irritável, porque está toda hora preocupado. E aí, quando isso acontece, isso começa a prejudicar a vida do paciente de tal forma que aqueles sintomas o impedem de viver bem, e às vezes a pessoa acha que viver bem é quando só a pessoa não está saindo de casa. Né? Eu acho que isso é outra coisa que acontece. A gente negligencia os sintomas mais leves. A gente só olha a doença quando ela já está arrasando com a pessoa. A pessoa não precisa estar sem sair de casa. A pessoa vai para o trabalho e não consegue trabalhar direito. A pessoa está irritada e acaba tendo um conflito conjugal, um conflito desnecessário. Né? E isso faz parte também de adoecimento. Não pode ser menosprezado. Né? Não pode ser considerado uma coisa qualquer. E a gente então não deve esperar naquilo. Quando a gente começa a ver que aquilo impacta na vida da pessoa, a gente está falando de um adoecimento, e esse adoecimento com frequência vai ser medicado. Né? Que situações, aí você fica bem assim, doutor, mas como é que eu vou saber se a minha ansiedade já virou uma doença? Ou se a minha ansiedade é normal? Porque eu tenho tanto problema. Diz aí pra mim, quem é que tem... Diz aí pra mim, você tem pouco problema na sua vida ou você tem muito problema na sua vida? Assim, minha vida é tranquila. Ou não, a minha vida é complicada. Bota aí nos comentários se a sua vida é tranquila ou se ela é meio complicada. Né? Acredito que quase todo mundo considera que tem uma vida relativamente complicada, que toda hora surge um problema, é finança, é doença na família, é situação no trabalho e várias coisas vão chateando. Então a maioria das pessoas tem uma preocupação. Que vai ser correndo. E muitas vezes isso fica difícil para a pessoa, principalmente sozinha, entender. É muito complicado. Ninguém acha a própria vida fácil, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum não achar a própria vida fácil. Tem problema você se entregar a esse sentimento e se deitar no chão e falar, meu Deus do céu, minha vida é muito difícil, não vou fazer nada. Aí tem problema. Mas você ter problemas na sua vida, identificar e achar que eles são complicados, é tudo bem, faz parte. E a gente tem que trabalhar para resolver, né? As questões que estão na nossa vida. Muito bem. Então, como que a gente vai identificar que a nossa vida está começando aquilo ali a se tornar um adoecimento? Primeira coisa que a gente vai observar. Cara, você está ansioso sem motivo.
A ansiedade, sem motivo nenhum, é um sinal de que a tua ansiedade é uma ansiedade que te gerou doença. Tá? Então, poxa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você tá lá esperando alguém morrer, esperando uma desgraça acontecer, né? Preocupado, ansioso, sem conseguir dormir, aquela coisa toda, mesmo com tudo bem, né? Isso é um sinal de que a ansiedade está muito descompensada. O teu sistema de alerta está ligado o tempo inteiro, porque a ansiedade é isso, né, gente? É um sistema de alerta. Por que você fica ansioso? Porque você está passando por uma situação difícil, né? Por que a ansiedade normal, não estou nem falando da patológica, vem? Porque você tem que se preocupar, você tem que se preparar. Você tem que se preparar para uma prova, você tem que se esconder de um sujeito que entrou na sua casa, né? Entrou um bandido na sua casa, você fica ansioso, você se esconde. Então, a ansiedade, ela é um sistema de alerta, ela serve para te proteger de uma situação de risco, né? Você sabe que aquilo ali é perigoso, né? Você sabe que aquilo ali é arriscado, né? E aí acontece toda aquela liberação do sinal de alerta. Você se prepara para quê? Quando você está alerta, quando você está preocupado, você vai ou lutar com aquela situação para resolver, ou você vai fugir daquela situação para não se colocar em risco. Então, quando a gente está mais ansioso, o coração acelera, aquela coisa toda, né? Agora, se você ficar assim o tempo inteiro, ficar tenso o tempo inteiro, a gente está falando de um adoecimento, de uma ansiedade adoecida, principalmente se for sem motivo. Por quê? Porque a gente tem que ficar alerta quando tem um problema. A gente não tem que ficar alerta o tempo inteiro, né? Você não tem que estar o tempo inteiro pronto para entrar em ação, pronto para resolver um problema. Não é assim. A vida não é assim. Tem momento para tudo. Eu lembro de uma paciente minha que chegou no consultório, e ela teve uma questão assim. É um paciente que estava com sintomas ansiosos, com uma prescrição particularmente ruim. E foi engraçado porque na hora que ela chegou eu falei, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. E ela tô com esses remédios há muitos anos. Eu falei, é provavelmente por isso que você não melhora dessa sua ansiedade. E eu fiz um pequeno ajuste. Na verdade, eu fiz tirar um remédio e ajustar a dose de outro, que ela estava tomando 2. Ela ficou com um só. Daí a 1 mês e meio, 2 meses, foi impressionante, porque ela chegou e falou, doutor, dá pra gente se preocupar com alguma coisa sem se consumir. Agora me diz aqui, você que está aqui, não responde só na sua cabeça não, porque senão você não internaliza. Escreve. Você já percebeu, né, em você, que às vezes você está preocupado o tempo inteiro? O tempo inteiro. Você não consegue ter 1 minuto de paz. 1 minuto que você está tranquilo. E não é porque aconteceu alguma coisa, é porque sua cabeça não deixa. É o tempo inteiro você está alerta, né? Quem aqui já percebeu isso? Ou bate no coração, ou comenta aqui embaixo, né? Ou manda para uma pessoa que já te falou isso, porque é muito provável que você já tenha ouvido isso em algum momento. Aí você clica aqui na setinha que tem no cantinho, envia a live para alguém que você sabe que está vivendo isso, que fala assim, cara, é o tempo inteiro. Isso não é normal. Não está acontecendo nada, está tudo bem, você está preocupado. Então a ansiedade sem motivo, né, ela é um dos sinais que a gente está vendo que a pessoa tem um adoecimento. Geralmente, essa situação precisa de um medicamento para ajudar. E a outra questão é se a ansiedade estiver impedindo, né, as suas atividades de uma forma significativa. Como assim? Cara, você vai para o trabalho e não se concentra porque você está ansioso. Você tenta sair de casa e não consegue porque você tem crise de ansiedade, porque você fica muito ansioso. Você quer aproveitar um momento gostoso com a sua família, né? Às vezes o casamento de algum parente, o seu casamento, e você não consegue aproveitar aquele momento porque a ansiedade não deixa. Quem já se sentiu assim, né? Quantas pessoas já se sentiram assim? Né? Então é importante da gente colocar isso em mente, porque isso é um sinal de que a ansiedade está doente. Às vezes, né, um dos principais erros dentro do tratamento da ansiedade é que você muitas vezes acha que a ansiedade é só quando você tem crise. E o pior, muitas vezes o seu médico acha isso também.
Você chega, teve crise de ansiedade? Não, não, tá bom, então tá bom, pode ir embora, tá tudo bem, mantém o remédio. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele vai muito além da crise de ansiedade. E muitas vezes você tem crises de ansiedade que vão e voltam, e voltam, e voltam, porque você não trata esses sintomas de ansiedade que eu falei aqui. Você tem uma ansiedade que não passa nunca porque você não tratou esses outros sintomas, essa preocupação excessiva o tempo inteiro. Ela foi negligenciada, né? Porque não prestou atenção, o seu médico não prestou atenção, porque você não prestou atenção. E isso tem que ser levado em consideração, porque é isso que vai prevenir você de ter crise. Por que previne o paciente ter uma crise de pressão alta? Ele está com a pressão controlada. Às vezes a gente fica assim, por que o paciente está tendo crise de ansiedade? Porque a ansiedade não está bem. Mas ele ficou muito tempo sem crise, mas nunca melhorou da ansiedade. Todo mundo já teve que levar algum parente ou ouviu falar de algum parente que teve uma crise de pressão. Geralmente esse parente, a não ser que ele tenha deixado de tomar o remédio, que tem crise de pressão, principalmente que tem crise de pressão o tempo inteiro, ele tem crise de pressão porque a pressão nunca está bem controlada. Na hora que você vai medir no dia a dia, está 15/9. E aí, eventualmente, ele faz uma crise de pressão. A ansiedade não é diferente. Né? Não ache que a ansiedade é apenas a crise, porque isso vai cronificar a sua doença. E agora a gente entra numa questão. Nessas situações, é sem motivo ou está atrapalhando o seu dia a dia, geralmente você vai precisar de tomar um medicamento, tá? Para tratar a sua ansiedade. E não é o de receita azul que só trata um sintoma, é um medicamento de uso contínuo. Tá? Inclusive, o medicamento de receita azul, apesar dele tratar, clonazepam, prazolam, frontal, rivotril, diazepam, essas coisas todas, apesar dele tratar a sua crise aguda, ele não trata a sua doença. É tipo você tomar Novalgina, passa a dor, passa a febre, mas se tiver uma infecção, não trata a infecção, precisa de um antibiótico. Então esses remédios de receita azul, inclusive, quando você está precisando usar eles de forma recorrente, é sinal que a tua ansiedade não está estável. Porque se ela tivesse estável, você não precisava tomar. Né? Você não precisa tomar medicamento que é usado para crise se você está bem. Então, se você está precisando usar com frequência, dos dois, ou você já tornou-se dependente desse medicamento, e aí você vai precisar trabalhar em cima disso para você conseguir tratar essa dependência. E a outra opção, né, é que você está com a ansiedade descompensada ainda. Mas muito bem, passamos aqui esse começo da live para você entender. E agora a gente vai entender o que é ansiedade e tudo. E agora a gente vai entender o que é a crise de ansiedade. Porque eu acho que, na verdade, agora você já tem informação suficiente para entender por que você tem a crise. Né? Você tem a crise porque a ansiedade não está controlada. E aí o que acontece? Eventualmente, né, você tem momentos, seja por algum motivo, e aí quando tem algum motivo é um pouco menos problemático, por assim dizer, porque a gente pode tentar trabalhar essa questão do motivo que te gera ansiedade. E agora, quando não tem motivo, você tem uma crise de ansiedade, aí lascou. E o que é a crise de ansiedade? Né? A crise de ansiedade é aquela crise em que você começa a se sentir mal, angustiado, tem tremor, coração acelera, respiração falta, muitas vezes dá uma náusea ou uma diarreia, né? E vem aquela crise, você começa a não conseguir se preocupar, a cabeça fica a 1000 por hora e não consegue ficar tranquilo. Tem gente que até nessa história de respirar muito rápido desmaia, né? Isso aí o pessoal adora explorar nos filmes, né? A pessoa passa por uma situação difícil e cai desmaiado no chão. Muitas vezes é porque hiperventila, começa a respirar. E isso aí gera umas alterações no nosso sangue, que não vem ao caso de eu explicar muito em detalhes agora, que dá um rebaixamento no nosso cérebro e a gente desmaia, né? Então, cada pessoa manifesta sintomas da crise de ansiedade de uma forma, né? E você tem a sua. Conta aí, o que você sente quando você está ansioso? Né? Qual que dá ruim? A gente brinca que tem umas pessoas que têm órgão-alvo. O que é o órgão-alvo? Que na hora que está muito ansioso é aquele órgão que machuca. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem náusea. Qual que é o seu órgão-alvo? Já identificou ou nunca percebeu? Tem gente que sente dor, né? Às vezes não é nem num lugar específico, aquela dor no corpo, né?
Qual que é o seu órgão-alvo? Onde que a ansiedade dói em você? Né? Muito bem. E aí a gente vai falar o seguinte, né? Cara, se você... Tudo que eu falei, olha só, a pessoa gabaritou, gritou bingo, né? Gritou bingo. Né? Quem gabaritou aí também? Né? Eu vi que a Célia gabaritou aí na crise de ansiedade dela. E é isso, gabaritou todos os sintomas. Ou seja, a ansiedade não está compensada, né? Precisamos mexer nesse seu remédio, precisa ajustar. Se ficar assim, você vai continuar tendo crise. E nesses casos, olha, crise de ansiedade é uma situação que muitas vezes é incapacitante, o paciente não dá conta de fazer as coisas. E aí nessa situação, você vai precisar tratar com medicamento, não tem jeito. Quando a ansiedade, transtorno de ansiedade é leve, a gente pode tentar tratar com terapia. Tá tendo crise de ansiedade, ansiedade sem motivo, dificilmente você consegue manejar sem o medicamento, tá? Então é importante da gente entender. E o que a gente faz durante a crise de ansiedade, né? Teve a crise de ansiedade agora, né? Em primeiro lugar, né? Durante a crise ali, tenta sair do ambiente que te gerou a crise. Respirar com calma, né? Existem vários exercícios de respiração, né? Se vocês quiserem entrar aí na internet, no Google, para cá, respiração para ansiedade, você encontra. Mas de forma geral, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, até você se acalmar. Isso dá o controle da respiração, te dá uma sensação de controle da situação e vai te acalmar um pouco. Então sempre tenta, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai se acalmando. É uma das coisas que você pode fazer durante a crise. Né? E tem medicamentos que podem ser usados durante a crise de ansiedade. O medicamento de eleição, né, ou de escolha para cada paciente vai variar de qual doença que ele tem, porque tem gente que tem crise de ansiedade e tem depressão, tem gente que tem crise de ansiedade e é ansiedade, tem gente que tem crise de ansiedade e é transtorno bipolar. Então, a gente vai variar às vezes a depender dessa questão, e eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa aqui, porque sempre tem um cidadão maluco, que você deve conhecer pelo menos um cidadão maluco que faz isso, que ele ouve o nome de um remédio na live de um médico e ele vai na farmácia, compra e toma. Então eu não gosto de ficar dando muito nome de remédio aqui, para vocês não aprontarem essa patotada, né? Que é a melhor forma de você continuar doente para sempre, é você fazer isso, né? E tem uma armadilha principal aqui, e que eu acho que aqui, quem tá aqui agora vai ter que mandar isso para alguém que tem crise de ansiedade, porque é a armadilha que quase todo paciente ansioso caiu ou cairá em algum momento da vida e que perpetua as crises de ansiedade para o resto da vida. Qual que é essa armadilha? Quando a gente começa, o paciente começa a ter muita crise de ansiedade, o que a gente faz? A gente faz um controle ambiental. A gente tenta identificar o que é esse controle ambiental. A gente controla o ambiente, a gente identifica o que é que gerou aquela crise e tenta criar mecanismos para isolar um pouco o paciente daquela situação geradora de crise. E não tem problema nenhum, isso ainda não é armadilha, tá? Isso aí é normal, as pessoas fazem mesmo, tem que fazer, tem que proteger o paciente naquele momento, porque ele não dá conta de lidar. Mas qual que é o problema? Muitas vezes, quem tá com dúvida aí, manda na bolinha de interrogação aqui no canto, porque senão a sua pergunta vai sumir. Fica subindo o pessoal entrando e saindo da live, saindo não mostra, né? Mas entrando na live, aí um comenta, outro comenta, aí um manda um negócio, e aí sua pergunta some. Manda na bolinha de interrogação que eu vou responder vocês, tá? Então, qual que é o problema? O problema é que essa técnica de se isolar do problema, ela não pode ser usada eternamente. Mas por quê? Porque a gente não resolve problema na vida se escondendo dele. Então, quando você está exposto a um problema, a uma situação, tudo bem você evitar, mas depois você tem que passar por um enfrentamento. E eu vejo que muitas vezes isso é um erro, não só dos pacientes, porque o paciente ele quer mesmo, é normal, gente. Se você passou por uma situação desagradável, poxa vida, você quer ficar fora, você não quer viver aquilo outra vez, isso é normal e está tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. O problema é você ceder essa vontade.
de ficar eternamente fora e evitar eternamente aquele problema, porque aí você vai ter dificuldade. Você perpetua a sua ansiedade. Porque a sua ansiedade é você ficar nervoso porque você não controla uma determinada situação e tudo. Agora, se você sempre foge dela, você nunca vai controlar. O que acontece? A ansiedade só aumenta. Então, fugir é uma solução que tem que ser muito temporária, de muito pouco tempo. Não pode ser uma coisa prolongada, não pode ser uma solução de longo prazo. Tá? E esse enfrentamento é importante. E esse erro não é só do paciente. Eu já vi muito psicólogo cometer esse erro. Eu vejo que tem muito paciente que chega para mim e comenta e fala assim: nossa, doutor, o meu psicólogo, né, a gente está esquivando. Tem 3 anos que o paciente tem ansiedade, tem 3 anos que ele só aprendeu a fugir do problema. Ele não aprendeu como enfrentar e como lidar com aquilo. E isso é um grave, grave problema. Enfim, a minha proposta nessa live não é ficar a gente aqui conversando, eu falando sozinho por muito tempo. Eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto de estar conversando com vocês. E eu acho que assim eu consigo entender o que está te incomodando, o que está na sua cabeça, o que está te preocupando. E quando eu entendo o que está te incomodando, o que está na sua cabeça, está te preocupando, eu consigo te orientar de forma mais clara. Então, todo mundo que está com dúvida, manda na caixinha, tá? E não se esqueçam de se inscrever para a próxima live. Como é que você faz isso? Vai lá nos meus stories, tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp. A gente vai ter uma live semana que vem. Tive uma ideia. Quem aqui quer escolher o tema da live da semana que vem? Para poder escolher, eu vou fazer uma enquete para quem estiver dentro do grupo das próximas lives. Se você não estiver lá, eu não faço enquete. Você não responde a enquete, não vai poder escolher. Né? Teve um tema interessante que apareceu hoje. Muito bem. Primeiro essa aqui que foi enviada primeiro, né? É normal, depois de uma crise de ansiedade, se sentir exausto a ponto de ficar a semana mal cansada? Pode acontecer. Olha só, o que você tem que entender? É aquilo que eu falei. O que é a crise de ansiedade? É o seu corpo se preparando para uma situação. É uma descarga de adrenalina. Então seu coração acelera, sua respiração acelera. O que acontece com o seu músculo? Por que no transtorno de ansiedade o paciente tem tensão muscular? Porque o músculo está tenso. Se você está preparado para fugir ou para lutar, porque seu corpo está em alerta, o que vai acontecer? Tu está todo tenso, todo travado, pronto para dar energia muscular, ou para bater em alguém, ou para sair correndo. Então, isso gera uma tensão no seu corpo inteiro, e essa tensão gera cansaço, né? Então, pode passar a semana mal. Não é tão comum passar a semana inteira ruim por conta de uma crise de ansiedade. O que provavelmente acontece? Você provavelmente tem uma ansiedade mal controlada de longa data, você está sempre um pouco mais cansada, porque está sempre um pouco mais alerta, e aí quando você faz a crise, você termina de se gastar ali, e aí cansa o resto da semana, né? Mas provavelmente é isso, tá? Deixa eu aproveitar que eu vi que tem outras aqui, né? Todas as noites acorda sufocado e com falta de ar. Olha, existem algumas coisas que podem levar a isso, tá? Isso pode ser crise de ansiedade durante a noite. Tem muito paciente que tem crise de ansiedade durante a noite. Mas isso pode ser também apneia do sono, né? Eu faria uma polissonografia para ver isso aí, tá? Acho que vale a pena. Passa por um médico, conversa um pouquinho, né? Provavelmente ele vai querer fazer uma polissonografia em você, né? Tem que investigar algumas outras coisas, porque tem algumas doenças que podem estar relacionadas com essa questão da apneia do sono, e fazer essa investigação vai ser importante, tá? Enfim, e a gente sempre acaba tendo umas perguntas sobre sono aqui, porque vocês sabem que é um tema que eu gosto de falar, e eu estou sempre falando. E aí o que eu queria até falar para vocês, né? A aula gratuita que está disponível, se você entrar no link da minha bio, você encontra a aula gratuita sobre sono, né? Sobre por que você tem sono. Ela tá lá ainda, mas a gente teve uma conversa dentro da nossa equipe, e provavelmente essa aula, a gente tinha planejado para ela sair até o final da semana. Eu acho que a gente vai dar um prazo um pouco maior, mas ela vai sair do ar. Então, se você está dormindo mal, acessa lá para você ver antes que ela saia, tá? Eu acho que você tem que aproveitar. A outra ficou um tempo, eu até comentei, ela ficou
um mês e pouquinho, e mais de 1.000 pessoas assistiram e tiveram proveito com aquelas aulas. Você pode aproveitar também, se você for lá no link da bio, essa nova aula. Né? Quanto tempo dura uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade pode durar bastante tempo, desde minutos até horas. Não costuma demorar horas, mas pode acontecer. A crise de pânico que costuma ser mais pontual. Ela costuma ser um evento mais agudo mesmo, alguns minutos, às vezes alguns segundos. Mas a crise de ansiedade pode demorar 5, 10 minutos, meia hora. Não é comum que dure 30, 40, 50 minutos. Geralmente a crise ela tem até aí 5, 10 minutos ela vai estar sendo resolvida. Mas não ela é muito individual. Né? Isso varia de pessoa para pessoa. E com frequência, né, é motivo de paciente ser levado para o pronto-socorro, porque às vezes a descarga, né, de adrenalina é tão grande que a pessoa acha que está infartando. Ela acha que está morrendo de verdade. Né? E aí vai para o pronto-socorro pedir ajuda para o médico, é o que você faz, né? Você acha que está morrendo. Você acha que quem aí que você achasse que estava morrendo? Gente, eu chutei o meu tripé aqui, olha que beleza. Né? E aí acaba que isso acontece. A crise de pânico, alguém mandou aí a pergunta da crise de pânico e ansiedade. A crise de pânico geralmente ela vem sem motivo e ela é bem aguda. Tá? Ela é bem aguda. São doenças diferentes, apesar de naturezas muito semelhantes. Né? O ataque de pânico ele é mais agudo e geralmente ele não é como a crise de ansiedade. A crise de ansiedade ela geralmente é uma resposta. Acontece alguma coisa e o paciente tem a crise de ansiedade. A crise de pânico ela simplesmente surge, às vezes sem motivo nenhum. É uma sensação de morte, é um pico absurdo, dura muito pouquinho tempo e passa. Que é diferente da ansiedade, que demora pra caramba pra passar. Né? A crise de ansiedade não vai demorar semanas ou meses. A pessoa nem dá conta de viver em crise de ansiedade semanas ou meses. Tá? Ela vai procurar um pronto-socorro, certamente. E aí vai ser medicado e tal, vai passar. Eu acho que você está querendo dizer do transtorno de ansiedade, que é essa sensação de ficar tenso o tempo inteiro e tudo. Né? Aí não tem jeito. Se você tem um transtorno de ansiedade que está corroendo a sua vida, te trazendo crises recorrentes, você vai precisar medicar, você vai precisar tratar. Não tem outra solução. É o que eu estava falando no começo da live, né? Alguns estavam aqui. Engraçado que na psiquiatria a gente acha que a gente vai resolver as doenças sem tratar. Não pode, gente. Tem que resolver a doença e a gente trata. É aquela história. Se a gente está com uma pressão que não controla nunca, o que tem que fazer? Tratar, procurar um médico, medicar, ajustar a prescrição. Né? Aqui é a mesma coisa. Se a gente está tendo crises de ansiedade recorrentes, um transtorno de ansiedade, a gente precisa procurar um médico para tratar, fazer um tratamento. Então, marcar uma consulta com um psiquiatra. Eu sempre falo que a preferência é um psiquiatra. É o profissional que é especializado nisso. Né? Hoje em dia, cada vez mais outros profissionais têm entrado na área, muito pela visualização da saúde mental. Mas o profissional que realmente é treinado, capacitado para fazer esse tratamento é o psiquiatra. E hoje em dia você consegue acesso ao psiquiatra com uma facilidade muito maior, por causa da questão da teleconsulta. Né? Antes da pandemia não podia, aquela coisa toda. Hoje a gente consegue fazer atendimento para o Brasil todo, se a gente quiser. Já está regularizado e está autorizado pelo CRM, aquela coisa toda. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Antes de te dar crise de ansiedade, você não tinha esse sufocamento de sono. Olha só, mas aí tem uma questão. O sono, a insônia, piora a tua ansiedade. E pode até causar ansiedade. E vice-versa. E o sono ruim pode fazer isso acontecer também. Pode desencadear ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem uma apneia do sono de longo prazo. Então seu sono sempre foi ruim por causa da apneia do sono. E aí isso começou um quadro ansioso. E aí você começou a ter os despertares por conta da ansiedade e da apneia do sono. Eu não estou dizendo que você tem. Eu estou dizendo que as coisas não são tão simples quanto parecem num primeiro olhar. E é por isso que eu falo, não tem jeito. Essas decisões têm que ser tomadas com um médico especialista do lado. Né? Porque tem muita nuance. Tem muita coisa que a gente precisa avaliar. O que veio primeiro aí, o ovo ou a galinha? Não sei.
né? Às vezes você já tinha micro despertares, porque boa parte dos despertares da apneia do sono não são percebidos, mas são suficientes para gerar um sono de péssima qualidade, né? Então, precisa sim da avaliação. Teve uma outra pergunta aqui que falou que começou com crise de pânicos e meio que evoluiu para crise de ansiedade. São duas doenças de natureza ansiosa, né? Então é uma manifestação diferente. Você tira uma crise de pânico e muitas vezes a crise de pânico te deixa ansioso, né? Que você fica com medo. Você começa a ter muito medo de ter uma crise de pânico no meio da rua. Porque, né, tem gente que por conta do pânico não quer nem sair de casa sozinho. Pior se eu tiver uma crise de pânico na rua, né? Se eu tiver uma crise de pânico dirigindo ou pegando ônibus, enfim, e aí fica com muito medo de sair de casa, né? Então, muitas vezes a crise de pânico deixa o paciente mais ansioso, ele fica mais alerta, ele fica mais aflorado, porque afinal de contas ele está esperando a todo momento, ele está tenso a todo momento, esperando alguma coisa dar errado. Não tem como isso aí te deixar em paz, né? E aí muitas vezes acaba tendo mesmo, né? Que por conta do pânico você fica preocupado o tempo inteiro com a hipótese de ter pânico, desenvolve um transtorno ansioso e começa a ter crise de ansiedade, tá? Muitas vezes é isso aí que acontece. Aí, aqui foi uma pergunta que mandaram na caixinha mais cedo, né? Isso aí é exatamente a definição de ansiedade, praticamente, né? Excesso de preocupação o tempo inteiro, o que vai acontecer na situação, aí não consegue ter paz, começa a ficar tenso, não dorme. É a descrição aí do transtorno de ansiedade que eu dei há alguns minutos, né? E aqui essa pergunta também gostaria de saber, porque mesmo medicada ainda tem crises, né, e pretende voltar a treinar. Voltar a treinar é muito importante dentro do processo de lidar com a ansiedade, isso é fundamental. E por que algumas pessoas, mesmo com medicamento, mesmo tomando remédio, têm crise? Porque o remédio é para fazer um tratamento, né? Você pode demorar um pouco para estabilizar, né? Porque tem gente que tem pressão alta e mesmo com remédio de vez em quando a pressão dá alta. Por quê? Às vezes comeu errado no dia, às vezes só teve um aumento da ansiedade aumento da pressão naquele dia mesmo, porque não está 100%. Então, você está medicada, mas a ansiedade não está 100% controlada. Às vezes você passou por uma situação que deu uma piora. Eu costumo brincar às vezes que o paciente tem um primeiro momento e ele começa a se sentir melhor, né? E aí ele fala, não, eu estou bem. Mas na verdade o que aconteceu foi que a vida deu uma amenizada. Eu brinco que na hora da gente ver se o tratamento está no ponto certo, é na hora que dá problema. Porque na hora que passa por uma dificuldade, que a gente vê se você está dando conta. Porque às vezes o paciente começou o remédio, respondeu, está melhorzinho. Na hora que vem um problema, pum, e aí a coisa dá uma desabada. O que a gente tem que fazer? Poxa, o remédio então ainda não estava na dose certa. A gente tem que aumentar. Eu falo que é a prova de fogo, é hora da gente puxar para ver se a corda arrebenta, né? E às vezes a corda arrebenta. E aí quando a corda arrebenta a gente precisa reforçar, precisa ajustar a medicação. Então você está tomando remédio e não está tendo crise de ansiedade, é porque o remédio não está no ponto ainda, né? Tem uma pessoa que mandou só um ponto de interrogação. Olha só as perguntas que a gente recebe. Quando eu falo que a gente recebe umas perguntas esquisitas, tem gente que não acredita aí. Ponto de interrogação. Tá bom, essa é a dúvida dela. É uma dúvida sobre a vida, provavelmente. A fobia social tem alguma relação com as crises de pânico frequentes? Então, pode ter, pode não ter, tá? Pode estar relacionada, pode não estar, né? É claro que se você tem muita crise de pânico, você pode querer encontrar menos as pessoas. Como assim? Né? Pô, você tá o tempo inteiro tendo crise de pânico, aí você fica meio, cara, eu vou sair, vou passar mal, vou encontrar essas pessoas, eu vou passar vergonha, e aí você começa a querer adotar um comportamento mais evitativo. E às vezes nem é uma fobia social, né? Às vezes é só um comportamento evitativo do pânico que é confundido com fobia social. Porque você, na verdade, por que é um comportamento evitativo? Não é um comportamento que evita a situação que estressa. E às vezes é só isso, você está evitando uma situação que te deixa muito estressada por causa do ataque de pânico. E aí você fica muito ansioso naquele meio e evita. Mas se o pânico tivesse controlado, talvez você desse conta de viver. E não seria uma fobia social, às vezes é uma confusão, sabe? Não é bem exatamente o que parece, né? Vamos ver. Se a pessoa já sabe mais ou menos que ele causa gatilho, fica mais fácil? Olha, fica.
Por um motivo simples, tá? Faz parte do tratamento essa identificação do gatilho. Por dois motivos. Primeiro, para a gente fazer aquilo que eu comentei, aquilo que eu falei que até a armadilha. Inicialmente a gente fazer uma proteção. Por quê? Porque, cara, qual que é o problema? Vamos supor que você tem que o teu gatilho, o que te deixa, o que te gera crise de ansiedade, seja, vamos supor que você passou por uma situação muito humilhante enquanto você jogava algum esporte, né? Passou uma vergonha lá, todo mundo olhou, seus colegas riram, e aí toda vez que você entra numa quadra de esporte, você começa a ter uma crise de ansiedade. Aí o coração acelera, dá aquele embrulho no estômago, dor de cabeça, dor no corpo, você não quer entrar e você treme, aquele suor frio horroroso, e aí você não quer nem entrar lá dentro, quer ir embora. Nesse momento, não dá para você enfrentar essa situação. Porque o que vai acontecer? Você vai passar vergonha de novo. Seu problema é que você passou vergonha na quadra. Aí você entra na quadra, começa uma crise de ansiedade, o que você vai fazer? Vai ter uma crise de ansiedade no meio da quadra, vai todo mundo, seus colegas, tudo rir de você de novo. Né? Então, não é o momento da gente fazer um enfrentamento. Então, se a gente sabe que aquilo ali é um gatilho, no momento que o paciente está muito descompensado, a gente tira ele de lá. Começa a medicar, começa a trabalhar em terapia, né? Quem me conhece sabe que eu não faço terapia no consultório, mas eu faço umas abordagens psicoterapêuticas para ajudar. E a gente vai manejando ali dentro, eu vou dando umas orientações e tudo. Quando a ansiedade está mais bem controlada, é o momento que a gente faz o quê? Enfrentamento para desensibilizar. Então a gente vai expor o paciente devagar àquela situação. Então vai numa situação, às vezes não vai para fazer o esporte, mas vai para assistir, para ver se dá conta, e aí a gente vai manejando. E por que a gente não faz isso no primeiro momento? Porque senão a gente vai reforçar a crença que dá tudo errado. Vamos supor, né? Você vai fazer uma prova e você acha que você não dá conta, porque você já reprovou uma prova de física, vamos supor. Né? Eu usei física porque o pessoal sofre com física, né? Tá lá fazendo a prova de física. E aí na hora que faz a prova de física, foi mal. Aí na próxima prova o que acontece? Fica ansioso. Se você simplesmente joga para fazer aquela prova ansioso, qual que é a chance de uma pessoa muito ansiosa conseguir ter um bom desempenho numa prova? Pequena. Não se concentra e treme, faz na pressa, a chance de errar é maior. E aí vai mal na prova de novo. Qual que vai ser a pessoa? Não, agora eu tenho certeza. Eu sou um imbecil em física. Eu sou um idiota, não tem como. Física é impossível para mim. Você reforça aquela crença, que às vezes não é verdade, que na verdade foi por conta da crise. Então a gente precisa ter essa prudência, ter esse cuidado de colocar a pessoa, o paciente, né, que é a pessoa que está com ansiedade, para se expor no momento correto, senão dá problema. Né? E por isso é tão importante, né, a gente entender o gatilho. Né? E aí, tá aí, ó, toma as medicações, mas tem muita crise, falta de ar, coração acelerado, sinal de que o medicamento não está dando conta, tem que ajustar a prescrição. Né? Rapaz, isso aqui, diferença de TAG ou depressão, tem que fazer outra live. Quem mais tem essa dúvida? Só para eu saber. Quem mais tem essa dúvida, manda eu. Porque se tiver mais gente aqui, eu vou escrever agora pra gente fazer uma live sobre isso. A diferença é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pra resumir, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O único sintoma que é igual é a insônia, que pode acontecer nos dois. Tá? Quem mais tem essa dúvida da diferença? Aí, tem mais gente que tem essa dúvida. Pera aí, eu vou escrever agora aqui. Meu computador está aqui perto. Pronto. Diferença. Ó, vou sumir, hein? Diferença entre TAG e depressão. Pronto. Tá dentro das possibilidades de live. Ah, eu quero muito essa live, não sei o que. Entra no grupo do WhatsApp para você poder votar. Porque senão você não vota, votam outras pessoas. Não vão ser todas as lives, tá? Que vocês vão escolher. Algumas eu vou escolher também, porque tem alguns temas, às vezes, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que são interessantes, ou que estão aparecendo muito na caixinha ou no direct. Uma ou outra eu vou escolher, mas algumas eu vou dar o poder de vocês escolherem. Se você quiser escolher, entra no grupo do WhatsApp, que está disponível lá nos meus stories, e depois a gente vai botar também no link da bio, lá vai ter uma caixinha só para ele. Muito bem, isso aqui não dá para eu falar agora não, senão a gente vai dormir. Já tá 8h20, né? Daqui a pouco vocês têm que ir pro ritual do sono de vocês pra vocês dormirem.
Muito bem, aqui. Tomando antidepressivo, tem momentos de tristezas e outros de muito alegria e fica oscilando. É normal? Só com esse relato é difícil a gente saber. Tá? Pode ser normal, pode não ser, teria que colher mais dados. Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada labilidade emocional. Tem paciente que tem uma variação maior, muitas vezes relacionada a transtornos de humor em geral. Então a labilidade emocional às vezes está relacionada à depressão, ao transtorno bipolar. E o que é a labilidade emocional? É uma variação muito rápida. Então, muitas vezes dentro do mesmo dia, o paciente acorda de manhã e tá feliz, não sei o que lá, aí alguém olhou torto, pá, acabou o dia, a pessoa tá com raiva, não quer mais saber. E ao contrário também, acorda, tá com raiva, não sei o que, e daqui a pouco acontece uma coisa melhorzinha, assim, a pessoa, nossa, e às vezes até sem motivo, a pessoa varia muito o humor ao longo do dia, muitas vezes de forma muito reativa. Isso se chama labilidade emocional. Pode estar associada a transtorno bipolar, pode estar associada à depressão, né? E algumas pessoas simplesmente têm personalidades que são mais frágeis, que são mais susceptíveis a respostas de humor exageradas, por N motivos que precisam ser trabalhados, né? Então, só com esses dados é muito difícil de eu te dizer o que é que você tem, né? Pode ser uma questão da sua personalidade, pode ser uma questão de um transtorno bipolar, né? Então, é difícil da gente saber só com essa informação, tá? Eu gostaria de conseguir te dar uma resposta mais precisa, mas não dá. Esse é o tipo de coisa que, para entender se é normal para você, eu teria que entender quem é você. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dentro da psiquiatria, tá? Eu vou fazer até esse parênteses enquanto aí. Vocês veem se vocês têm mais alguma dúvida, vocês mandam. Se não, eu faço esse parênteses e finalizo. A psiquiatria não trata sintoma, ela trata a gente. Eu trato paciente. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes acontece isso. Não sei o que é normal, esse sentimento, aquela coisa. Ah, não sei quem morreu, é normal. Morreu e eu não chorei, é normal. Né? Ou então, nossa, eu vi uma notícia na TV e ninguém mais chorou, só eu fiquei chorando lá. Parecia um doido chorando na sala sozinho. É normal? Eu não sei. Quem é você? Como é você geralmente? A gente precisa entender quem é aquela pessoa. Senão a gente medica ela errado, senão a gente diagnostica ela errado. Eu já vi laudo de neuropsicológico dizendo que o paciente era autista, que na primeira consulta eu bati o olho e falei, não tem como essa pessoa ser autista. E aí na hora que eu fui entender todo o contexto do que tinha acontecido, eu entendi, inclusive, por que o neuropsicólogo achou que aquela pessoa era autista. E não tinha como. Inclusive, foi muito legal, porque mais recentemente foi feita uma outra questão aí, uma outra avaliação, e não deu mais o autismo. Eu curei ela do autismo, olha só. Óbvio que não tem cura autismo. Eu não curei a menina do autismo. Né? Era um neuropsicológico que, né, a pessoa que fez aquele laudo foi infeliz. Então, a gente trata pessoas. A gente não trata apenas sintomas. E eu tô achando legal, porque vocês estão fazendo amizade. Achei tão legal. Tem gente fazendo amizade na live. Que coisa boa. Assim que é bom. Sinal de que vocês interagiram, aprenderam e que vão formar uma rede de apoio. É isso que eu quero que vocês façam. Né? Que vocês se ajudem também. Eu tô aqui para ajudar vocês, mas vocês se ajudem também. Isso vai ser importante. Enfim, essa semana eu fiquei um pouco ausente aí, né? No final de semana principalmente. Eu tive um evento que eu tive que dar uma saidinha, mas eu tô de volta. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo, né? Todas as dúvidas que eu tive a oportunidade de responder. Eu acho que a gente teve muito proveito. E semana que vem nós teremos mais. Essa live vai ficar aqui gravada para vocês que estão aqui verem, né? Mandarem para os outros, porque eu tenho certeza que você que está vendo essa live aí agora identificou muita coisa, né? Recados finais, né? Reforçando que a aula gratuita de insônia que ainda está disponível sairá do ar em breve. Então, se você quer ver, entra no link da bio e clica lá. No link da bio, né? Volta e meia alguém manda na caixinha. No link da bio também tem a forma de agendamento de consulta comigo. Tem um linkzinho lá. E, finalmente,
Semana que vem, 7h30 de novo, temos compromissos marcados aqui. E se você não quer perder essas lives, essa oportunidade de conversar comigo aqui ao vivo e eu tirar suas dúvidas, eu acho que eu consegui ajudar bastante gente hoje, não deixe de ir lá nos meus stories, clicar no grupo do WhatsApp para você entrar e ser lembrado na semana que vem, porque senão você vai perder a live, igual você que está vendo aqui agora e chegou aos 45 do segundo tempo e não conseguiu tirar a sua dúvida, porque você não conseguiu nem ter dúvida, porque você não assistiu o restante da live, tá bom? Um beijo para vocês, tenham juízo, fiquem com Deus. E se você acha que essa live gerou algum valor para você, assiste ela de novo amanhã, né? Assiste ela outra vez. Ouve o que eu falei outra vez, que quando a gente ouve uma vez só, muitas vezes não entra na cabeça. Tá? Então, assistam novamente, para vocês não esquecerem do que foi dito. Obrigado a todos. Dúvidas, etc. podem tirar também direto lá no story. Vocês sabem que eu estou sempre conversando com vocês lá. Tchau. Chega, senão eu vou ficar aqui dando boa noite para vocês até amanhã. Tchau.